Boa noite para todos. Este é o programa Militão e Militão aqui pela rede CNT Tropical. Aliás, a TV Tropical aqui de Londrina, comemorando 39 anos de funcionamento. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a União Londrinense dos Estudantes do Ensino Secundário, a ULES. Quem está para falar com a gente sobre isso aqui é o engenheiro e pesquisador José Pedro da Rocha Neto. Ele foi político estudantil nessa época. Antes da gente começar a conversar, fique aí com as delícias da Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. O José Pedro trouxe até um livro que ele escreveu que chama Tentando Agarrar Estrelas, que fala exatamente dessa questão da época em que ele foi político estudantil aqui em Londrina e em Curitiba. Mas nós vamos conversar com o Zé Pedro sobre esta época, da ULES. Como vai, Zé Pedro? Tudo bem? Vou bem, boa noite. Agradeço mais uma vez o seu convite para resgatar fatos lá do passado. E agora você elegeu a União Londrinense de Estudantes Secundários para que a gente abordasse. E que eu tive a felicidade de participar dessa época também. Zé Pedro, quando você estudou em Londrina, existia então a ULES, a União Londrinense de Estudantes Secundários. Conta pra gente o que era, né, e qual era a população de Londrina nessa época. Estamos falando de que ano, afinal? Olha, eu estou falando da minha época ginasial, e a época ginasial era dos anos 50. Londrina, nessa época, tinha em torno de 70 mil habitantes. Já tinha alguns edifícios, evidentemente, tinha o Colégio Estadual de Londrina, que eu estudava, o Colégio Londrinense, o Colégio Mãe de Deus, e tinha um outro colégio também, o Nossa Senhora de Fátima. E havia uma população de estudantes secundários significativa e ainda não havia, naqueles primeiros anos, uma faculdade. Surgiu, no final dos anos 50, a Faculdade de Filosofia, depois Odontologia e assim por diante. A ULES, ela tinha uma presença marcante na vida dos estudantes, na vida da cidade? Olha, devido a essa população de estudantes secundários, evidentemente que a União Londrinense de Estudantes Secundários ela tinha uma posição marcante. Ela agregava os estudantes dessas várias escolas, desses vários ginásios. Na política estudantil propriamente dita, havia uma reivindicação de estudantes, e a ULES se propunha a defender os estudantes e, digamos assim, as aspirações estudantis. E o que era mais ou menos isso? A aspiração estudantil, já naquela hora falava-se no passe mais barato do ônibus urbano. Já se falava nisso? Já se falava isso. Falava-se também na execução de um restaurante destinado a refeições de estudantes secundários, porque Londrina já tinha uma população estudantil bastante forte, existia também os cursos científicos e clássico, e vinham muitos estudantes da região morar em Londrina, desacompanhados dos seus pais, especificamente para estudarem o científico e o clássico, com vistas ao ingresso numa faculdade de curso superior, que era em São Paulo, Rio de Janeiro ou em Curitiba. Em Curitiba foi o meu caso. Então, havia a União Londrinense de Estudantes se propunha a isso. Mas, basicamente, ela agia melhor no relacionamento social com os estudantes. Ela promovia muita festa, promovia a eleição anual da rainha dos estudantes, e na minha época uma moça que muito se destacou foi a Marilda Maculan, e de tal sorte que nós também tínhamos uma postura política, embora tivéssemos 15, 16, 17 anos. A maioria de nós não éramos ainda eleitores, mas nós fazíamos política estudantil, e a União Londrinense Estudante era muito atuante nesse sentido. E com relação à disputa política, tinha muita ou não? Ou era sempre chapa única? Como é que era lá na ULES? Acontece o seguinte, os colégios, todos os ginásios tinham o seu grêmio estudantil. Lá no Colégio Londrinense Estadual, tinha o Grêmio Licímaco Ferreira da Costa. Os próprios professores incentivavam os alunos a
participar daquelas chapas, defender e tal. Era praticamente um ensino político. E a primeira vez que eu participei de uma chapa foi no Colégio Estadual da constituição do Grêmio Lisímaco Ferreira da Costa. Fui orador dessa chapa, fui orador também depois numa chapa que disputou a URGS e fui orador da minha turma. E eu tinha naquela época uma facilidade muito grande em falar, de tal sorte, qualquer evento que existisse me convidavam e o cargo já estava à disposição, que era o cargo de orador. Quem foi o presidente nessa chapa aí? Do Lisímaco Ferreira da Costa, nós todos tínhamos 15 anos ou 16 anos e precisava ter 18. Nós convidamos o Elias Aborian, que tinha já 18 anos, para ser o nosso presidente. E o Elias Aborian aceitou e nós conseguimos fazer uma gestão belíssima naquela época. E de tal sorte que o Grêmio estudantil, porque às vezes tinha dinheiro, tinha isso, aquilo, e o banco, os bancos exigiam que a entidade tivesse uma conta bancária e precisava ter 18 anos. Então nós éramos todos na faixa dos 15, 16, 17 anos e sempre escolhíamos uma pessoa mais velha, um companheiro mais velho para ser o nosso candidato a presidente. E aí, para a URGS, vocês foram com uma chapa contra quem? Olha, a URGS sempre foi uma entidade que quem militava politicamente sonhava em participar da URGS, porque a URGS era mais destacada. Londrina não tinha ainda as suas faculdades, que vieram possuir depois os diretórios acadêmicos, com muito mais percepção, com mais qualidade. Mas na época, nós estudantes naquela faixa etária, era um sonho participarmos da URGS. E quando chegou a época etária minha, ainda inferior aos 18 anos, de participar, nós constituímos no Colégio Estadual de Londrina uma chapa e que teve como presidente o atual arquiteto João Batista Bortolotti. E eu participei como orador dessa chapa. E nós fazíamos campanha em todos os ginásios. E no Colégio Londrinense, viu-se lançado a candidata a presidente, Otácio Pereira da Silva. Era um radialista muito conceituado na época. Ele tinha também um programa estudantil e havia na época também um jornal editado lá na Gazeta do Norte. E lá nós tínhamos um companheiro, o Emílio Ramos, e ele trabalhava no jornal e fazia as matérias das notícias estudantis. Então, nós tínhamos até, digamos assim, a URGS tinha até um jornal que se denominou Imparcial, né, e que propunha, digamos, divulgar ambas as chapas, matérias que não conflitassem, etc. Olha, já acabou o tempo, o Adilson está falando aqui, mas faltou bastante coisa aqui que a gente poderia fazer. Nós vamos ter que voltar com o Zé Pedro da Rocha Neto sobre esse assunto, que é muito bacana. Tem muita gente importante, Farid Libos, Francisco de Labrador, Lincoln Taxi, muita gente participou, né, Zé Pedro? Muita gente participou. Então, muita gente que se destacou na vida acadêmica e pós-vida acadêmica, como profissional da área, teve uma participação destacada na URGS. Vamos voltar a falar disso. Obrigado. Grande abraço, Zé Pedro. Obrigado você. Muito bem, já voltamos com o programa Militão e Militão. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Vem aí, o 6º torneio Big Toy VIP de tênis, de 2 a 8 de abril no Londrina Country Club. Modalidades masculina e feminina com partidas em dupla. Idade mínima de 20 anos para mulheres e 45 para homens. Inscreva-se já, torneiobigtoy.com.br. Forme sua dupla e garanta sua vaga. Torneio Big Toy VIP de tênis. Oferecimento Batata Big Toy, a grande batata.
O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. Atenção você que é professor da rede particular de ensino aqui em Londrina e região, né? O Simpro, que é o sindicato da categoria, já abriu inscrições para o Prêmio Simpro Excelência, que além de troféu dá prêmio em dinheiro. Você tem um bom trabalho desenvolvido na sua turma, um bom projeto, se inscreva, concorra e você vai ganhar dinheiro e vai ser reconhecido pelo seu trabalho. Muito bem, fico a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem aquele famoso blá 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 dos 21 dias. Hoje, você sabe como dizer na rua ou na avenida em inglês? Por exemplo, na frase, a loja está na rua Oxford. Qual seria a preposição na nesta frase? Let's see. The shop is on Oxford Street, in Oxford Street, at Oxford Street ou from Oxford Street. O correto é on. The shop is on Oxford Street. A preposição correta para ruas e avenidas é on. Veja mais um exemplo. Our hotel is on Park Lane. Por isso, guys, para falar na com ruas e avenidas, a preposição correta em inglês é on. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Vamos conversar com o Arnoldo Bulli, comentarista aqui do programa Militão e Militão. Como vai, Bulli? Tudo bem, Marcelo? Boa noite aos telespectadores. Estamos aí retornando ao programa, Marcelo. O assunto de hoje é esta polêmica, né, em torno de uma área que pertence à Sociedade Rural do Paraná, lá no Parque Ney Braga, e que os promotores agora querem que a Rural devolva o terreno, que pague um dinheiro relativo à exploração de estacionamento. Não é bem assim, né, Bulli? O que você tem para nos esclarecer a respeito desse assunto? Então, Marcelo, sobre uma reunião que a gente teve na segunda-feira lá com o Conselho Superior, nós identificamos uma situação lá. Na verdade, existiu vício dentro do processo, né, de desapropriação, né, amigável lá da área. O diretor-presidente à época, que era o Neco Garcia, juntamente com o Luizinho Neme, estiveram em Curitiba, né, no Palácio, e conversando com o projetista dessa área lá. E, pasmem, ele avisou, né, falou assim, olha, essa área aqui do contorno, aqui da rotatória, ela não vai sair. Isso alguns dias, ele informou isso alguns dias antes de ser, né, efetivado, né, desapropriação amigável. Então, Marcelo, como existiu, né, no caso, né, esse vício, que eu entendo como um vício dentro do processo, ele é nulo ou anulável. Inclusive, né, a gente vai marcar uma reunião, inclusive, com o nosso amigo lá, Sebastião Ferreira, que é o diretor jurídico lá do Rural, para pedir o habeas data dentro do processo, para vir, né, e saber todas as situações processuais do início, né, do projeto até, né, a desapropriação amigável lá, Marcelo. Não é brincadeira, né? Imagina 5 anos ou mais, 5 anos eles querem, né? Exploração do estacionamento é muito dinheiro, né? Não tem nem sentido isso, né? Então, Marcelo, a desapropriação amigável lá é de 97, né? Então é bem mais que 5 anos, né? Exatamente. O projeto lá é de 97 para cá. E outra, tem a questão do muro também, Marcelo, que foi alegado que a Rural fechou a área. Isso aí é uma inverdade, tendo em vista que já existia um alambrado. Na verdade, foi feita uma reforma e essa área pública, inclusive, foi contemplada. A Rural reformou a área, né, ali onde que existia o alambrado, né? Então, quer dizer, agora, se você deixasse essa área de fora, é um funil. Ele não teria serventia até então
para construção de nada. Se quisesse construir uma área ali dentro daquele pedaço que seria do município, que até então foge ao foco do fim específico, que o fim era para a construção da rotatória. Mas então, não foi feito. Não foi tem feito. rotatória nenhuma, Então, né? seria mais, na questão criteriosa aí, né, e certa, era da Prefeitura Municipal de Londrina devolver a área para a Rural, né, foi pago lá, a Rural recebeu em torno de R$200 mil, né, naquela área. Então, beleza, a Rural não tem nada em relação a ter essa área de volta, inclusive com o valor ajustado, né? Então, quer dizer, 200 mil mais o tempo que, né, coloca ajuste de poupança, mas não você fazer uma avaliação imobiliária da área. Se a área fosse devolvida para a Rural, a diretoria concorda em devolver o dinheiro, é isso? Devolver o dinheiro aí no preço de hoje. Então, quer dizer, preço de poupança aí, entendeu? Né, um indexador aí que seja justo, né, para a Rural, tendo em vista que a Rural não tinha interesse em vender. Ela só cedeu amigavelmente porque era um projeto do governo, né, do Estado, juntamente com a Prefeitura de Londrina, para fazer a rotatória ali, coisa que não foi feita. Então, nada mais justo do que a Prefeitura retornar àquela área, né, com um valor atualizado, né, um valor de hoje. Não você jogar aquela área lá para avaliação de 3 imobiliários, porque na época nós não fizemos isso, entendeu? Nós entregamos, inclusive a Rural tinha um valor lá de IPTU daquela área lá, e ela foi, né, cedida mais ou menos pela conta, né, Marcelo, do IPTU do ano ali que estava vencendo. Uma permuta, então, mais ou menos. Na verdade, foi uma permuta tendo em vista esse projeto aí. Então, seria mais, né, sensato, né, a devolução, né, dessa área. E a preservação, inclusive, né, que a Rural fez ali do muro. Sem aquele muro ali, seria mato, invasor, né? Então, quer dizer, teve a permanência do lixo, local. Possivelmente. A Rural não construiu o muro lá. Já existia. Então, quer dizer, é uma reforma. Então, quer dizer, a gente tem que falar a verdade Só faltou a gente na esclarecer íntegra. melhor, porque tem gente que pode estar procurando agora no mapa mental onde que fica essa área dentro do Parque Ney Braga. Explica melhor para as pessoas que estão em casa. O Marcelo, fica ali na frente do Parque de Exposições, mas no canto, né, você indo sentido Cambé, Londrina, chegando ali na esquina. Então é onde que tem já uma meia-lua ali, e que geralmente a cavalgada chega. Né? Por ali que a cavalgada, aliás, a cavalgada foi um sucesso, né? Foi um sucesso, mais de 2.500 pessoas. Eu quero agradecer aí a presença de todos os cavaleiros de Londrina, da região e de todos os estados aí que comporam essa cavalgada. Então, e é naquela meia-lua, Marcelo, a área ali. Então é um funilzinho, um funil que ele vai, inclusive, ele termina atrás do palco ali, do palco de shows lá do João Milanês, né? Então, quer dizer, é uma área muito pequena ali, né, para você fazer algum tipo de construção, algum projeto. Então, na verdade, é uma área que serve para Rural sim, porque ali limita a área, é calçada, né, aí já começa o parque de exposições, né, a área do parque. Então seria uma faixa muito pequena ali, que não serviria para nada, nem para residência. E outra coisa que é bom frisar também, Bully, muita gente não sabe. O Parque Ney Braga, a Rural comprou aquela área, né? Exatamente. Por isso que essa parte foi desapropriada depois, porque é propriedade privada. Exatamente. Então, gente, tem muita gente que fala assim, mas o Parque Governador Ney Braga, a diretoria, os sócios, é muito dinheiro e investe ali, né? Isso aí também é uma verdade. Nós pagamos lá por mês, Marcelo, em quesitos de manutenção, estrutura, né, reformas ali, em torno de R$400 mil mês. É muita coisa, né? São R$4 milhões ao ano que a Sociedade Rural do Paraná paga. Ela é uma instituição privada, de interesse, né, privado, e nós, né, na verdade, pagamos IPTU, ISS, tudo que deve ao governo. Nunca devemos nada, tudo em dia as contas da Rural, viu, Marcelo? Obrigado, Bully, grande abraço. Um abraço a todos, aí nosso amigo Sargento Faur lá de Maringá, um abraço a ele e toda a equipe lá de Maringá. Vamos embora, boa noite.